No exemplo visto no vídeo anterior, nós comparamos dois volumes e duas concentrações relativos a duas soluções diferentes e usamos essas 4 informações para determinar qual das espécies era o reagente limitante e qual delas era o reagente em excesso. Então percebam, nós havíamos correlacionado 5 informações distintas, 4 conhecidas para determinar uma informação desconhecida, quem estava sobrando, quem estava em falta, quem era o excesso, quem era o limitante. Nós podemos usar essa informação de uma maneira diferente, ou seja, se dessas 5 eu trocar aquela que eu não conheço, ou seja, imagina que eu tenha 2 concentrações e apenas um volume, mas eu digo para você, olha, eu quero saber qual é o volume correto da segunda solução que misturada com a primeira vai dar exatamente a proporção estequiométrica, ou seja, ninguém vai sobrar, ninguém vai faltar. Isso é uma outra maneira de eu pensar as mesmas 5 informações de cima, só que eu mudei a incógnita. Eu deixei a incógnita de quem sobra e quem falta como uma situação que eu já conheço, ninguém sobra e ninguém falta, mas agora a incógnita é um dos volumes. Ou eu poderia pensar essa mesma situação aqui, só que em vez de 2 concentrações e um volume, 2 volumes e uma concentração. Eu digo para você que a relação é estequiométrica e você descobre qual é a concentração correta que satisfaz essas duas relações. Então, esses 2 processos aqui, eles vão envolver raciocínios que são análogos ao raciocínio do exercício anterior, com a diferença que eu vou mudar a situação. Aqui são 2 soluções, 2 concentrações, 2 volumes. Eles me dão uma situação, saber quem é o limitante e saber quem é o excesso. Aqui é o contrário. Eu dou 2 concentrações, 1 volume e a situação é equilíbrio estequiométrico. Logo, só tem um volume que, ajustado a esses outros dados, vai dar a estequiometria. Aqui é a mesma coisa, se eu tenho 2 volumes e uma concentração e eu digo que a proporção é estequiométrica, só existe uma concentração que vai garantir a estequiometria desse processo aqui. E é esses 2 exemplos agora que a gente vai aprender a calcular. Então a gente pode abordar aquele segundo exemplo, aquela segunda situação usando esse exemplo. Qual é o volume de uma solução de hidróxido de potássio, cuja concentração eu conheço, neutralizará 400 ml de uma solução de ácido fosfórico com uma concentração conhecida. Então, isso aqui é uma situação típica de laboratório. Você gera uma espécie de um resíduo, por exemplo, uma solução de ácido fosfórico, você tem um volume, você tem uma concentração dela, que você pode medir no laboratório, mas você não quer descartar isso daqui como um efluente, por exemplo, do laboratório. Por quê? Porque isso pode trazer dano, por exemplo, para o leito aquático que receber esse resíduo. Então, um dos passos que poderia ser feito é você neutraliza esse resíduo antes de eliminar ele na via aquática. Então, para isso, você precisa calcular o volume correto de KOH que faça a neutralização disso aqui. E pelo termo neutralizar aqui, eu quero dizer o quê? Eu quero um volume de KOH com esta concentração que, quando misturado com esta solução de ácido fosfórico, nem sobre ácido e nem sobre o hidróxido, ou seja, existe uma proporção estequiométrica, existe uma neutralização perfeita entre essas 2 soluções. Para que eu faça isso, em primeiro lugar, eu preciso da reação balanceada, KOH mais H3PO4. Então, é uma base e um ácido. A base tem uma hidroxila, o ácido tem 3 hidrogênios. Logo, isso daqui vai necessitar 3 bases e um ácido, para que 3 hidroxilas com 3 hidrogênios forneçam 3 águas. E, portanto, um fosfato com 3 potássios me resulte no fosfato de potássio. E aqui também, o coeficiente estequiométrico será 1. Então, eu poderia pensar, como que eu vou fazer esse cálculo? Primeiro, eu preciso saber qual que é o número de mols do ácido que existe nessa situação aqui. Então, o número de mols do H3PO4, ele será concentração vezes volume, concentração dele 0,35 mol por litro, volume 0,4 litros, e isso daqui vai resultar num valor de 0,14 mol. Então agora a gente observa a estequiometria. Eu preciso de 3 bases para cada molécula, para cada mol do ácido. 3 mols de base para cada mol do ácido. Se o mol do ácido é isso daqui, o número de mols da base será 3 vezes o número de mols do ácido. Por quê? Porque eu preciso o triplo do que veio do ácido. Ou seja, eu preciso de 3 vezes
o 0,14. Quanto que dá? 3 vezes 0,14, 0,42 mol por litro. Aliás, perdão, 0,42 mol. Ainda é apenas número de mols, né? E agora sim, eu preciso saber o volume da base que conterá esta quantidade em mols. Como que eu faço isso? Bom, eu sei que concentração do KOH, eu estou usando os dois símbolos de propósito, tá? Tanto concentração quanto o nome da espécie escrito entre colchetes, ambos são usados. Então, eu estou usando os dois para mostrar que os dois são possíveis. A concentração do KOH, ela é número de mols por volume. Como o volume é o que eu quero encontrar, eu transformo ele na incógnita. Então, volume é número de mols dividido por concentração do KOH. Qual que é o número de mols que eu preciso? 0,42. Qual que é a concentração do KOH? 0,22. E se eu fizer a divisão de um pelo outro aqui, isso aqui vai dar 1,91 litros. Ou seja, se eu disponho desta solução de KOH e o meu interesse é neutralizar este ácido, necessito de 1,91 litros desta solução para que misturado com esta quantidade desse ácido, a solução tenha proporção estequiométrica, ou seja, não sobre nem o ácido, nem a base. Nesse caso aqui, nenhum dos reagentes é limitante, nenhum dos reagentes é excesso. Por que isso? Porque eu tenho a condição de estequiometria, foi um pressuposto para eu resolver o exercício, ou seja, é uma condição que eu de antemão forneci, com a palavra neutralizará, para dizer que, olha, nenhum vai sobrar, nenhum outro vai sobrar. A gente poderia até se perguntar, qual que é a concentração agora deste sal aqui, depois que essa neutralização foi feita, porque vai existir esse sal, né, presente no efluente e ele vai ser lançado, por exemplo, naquele corpo d'água, se fosse um efluente do laboratório, por exemplo. Então a gente tem que pensar aqui, o número de mols do ácido e o número de mols do sal é o mesmo, porque aqui é 1 para 1. Então se o número de mols do ácido é isso aqui também é o número de mols do sal. Então o número de mols do K3PO4 também é 0,14. Se nós quisermos saber a concentração do sal, K3PO4, basta eu dividir o número de mols por volume, ou seja, dividir o 0,14 mol pelo volume. Qual que é o volume? 1,91 mais 400. 1,91 mais 0,4. Isso daqui vai dar quanto? 2,31 litros. E pode ser feito, então, o cálculo dessa concentração. O último exemplo, então, a gente vai fazer no mesmo molde dos exemplos anteriores. Ou seja, a gente vai comparar números de mols e volumes de modo a achar a incógnita, que é o nosso problema. Então, de novo, aqui, quais são as informações que nós temos? Foram necessários 29,2 ml de uma solução de hidróxido de bário. A concentração do hidróxido de bário é 0,019 mols por litro. E esta solução foi necessária nesta quantidade para neutralizar 50 ml de HCl, cuja concentração é desconhecida. Pode-se fazer a pergunta, como que eu sei que eu neutralizei se a concentração era desconhecida? No laboratório, nós podemos fazer um processo conhecido como titulação. Vamos colocar aqui do lado. Titulação. Que é você ir misturando as duas soluções pouco a pouco, até que a presença de um indicador que foi colocado dentro daquela solução mude de cor. No momento que esse indicador muda de cor, ele muda exatamente no ponto de neutralização, ou seja, no ponto de equivalência entre as duas substâncias. Então eu coloco o HCl com um indicador, adiciono esse BaOH2 aos poucos. No momento em que o indicador mostra a viragem, ou seja, ele muda de cor, eu paro de adicionar o hidróxido de bário e eu faço a leitura. Bom, eu acrescentei 29,2 ml até que aconteceu essa viragem. Isso é o que a gente chama de ponto de equivalência, ou seja, o ponto em que as concentrações dos dois são equivalentes do ponto de vista da reação química. O que é o ponto de equivalência? Espécies químicas em proporção estequiométrica. Pois bem, eu sei que
nesta quantidade aqui, mais esta quantidade do HCl com a concentração desconhecida, houve a proporção estequiométrica. Então eu tenho 2 volumes e uma concentração, de modo que eu possa descobrir a concentração desconhecida, porque eu garanto que é a proporção estequiométrica, porque isso foi feito numa titulação. Então, quais são os dados que eu preciso? Em primeiro lugar, da equação balanceada, BaOH2 mais HCl. Isso aqui forma BaCl2 mais água. Quais são os coeficientes estequiométricos aqui? 1, 2, 1 e 2. Então eu tenho que pensar, quem que eu conheço? Bom, a substância que eu conheço, tanto o volume quanto a concentração, é o hidróxido de bário, que é o que nós chamaremos de titulante. A substância que eu conheço apenas o volume, essa substância é chamada de titulado. Titulado. Então eu uso o titulante para descobrir a concentração do titulado. Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu descubro o número de mols do titulante que existia. Então o número de mols dele, do BaOH2, é concentração vezes volume, igual era nos casos anteriores. Qual que é a concentração? 0,019 mol por litro. Qual que é o volume? 0,0292 litros. Esse número de mols aqui, do BaOH2, ele será 5,55 vezes 10 a menos 4. E daí eu comparo. Bom, o número de mols do ácido é o dobro do número de mols do hidróxido de bário, porque a proporção é 2:1. Se esse aqui é o número de mols do hidróxido de bário, qual que tem que ser o número de mols do HCl? Tem que ser o dobro disso daqui. Qual que é o dobro desse valor? HCl, 0,011 mol. Um, dois, três. Não, pulou uma vírgula ali. 1,11, perdão. 1,11 10 a menos 3 mol. Bom, agora que eu sei o número de mols do HCl, eu posso descobrir a concentração, porque eu sei o volume que o HCl tinha antes dele ser titulado. Ou seja, concentração do HCl é número de mols por volume. Número de mols, 1,11 vezes 10 a menos 3 mol. Volume, 50, 10 a menos 3 litros. Se quiser, nem precisa colocar isso daqui. Pode fazer direto 1,1 dividido por 50. O resultado aqui vai dar 0,022 mol por litro. Essa daqui, então, é a concentração da minha amostra desconhecida, que é o HCl, porque ele era o que estava sendo titulado. Muito importante. Essa concentração aqui se refere ao momento antes da titulação acontecer, efetivamente. Por quê? Porque no momento que a gente titula, nós acabamos com o HCl, ele deixou de existir, porque ele reagiu até o ponto estequiométrico. Ele deixa de existir aqui e ele se transformou, os cloretos se conectaram junto com o bário, o hidrogênio virou água. Então, quer dizer, essa concentração, por mais que eu obtive o resultado depois da titulação, eu precisei realizar a titulação antes, o número e a unidade se refere a um instante imediatamente antes da titulação, ou seja, qual que era a concentração daquela amostra antes de ela ser titulada. Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra que eu não posso eliminar, ou eu não posso destruir no sentido de descobrir a sua concentração, eu tenho que retirar uma alíquota dessa amostra, titular, para eu saber o quanto tem no restante. Se eu tiver uma amostra pequena, eventualmente o próprio processo de titulação vai eliminar essa amostra. Então, quer dizer, eu não posso pensar que essa concentração é depois da titulação, muito pelo contrário. Essa concentração se refere ao momento anterior à titulação. Mesma situação de antes.
2 volumes, uma concentração e uma situação. Qual que é a situação? Nós sabemos que essas quantidades envolvem uma neutralização, ou seja, envolvem uma proporção estequiométrica. Então, de 5 informações, eu sempre tenho que ter uma livre, que é o que eu tenho que descobrir. Ou eu tenho 2 volumes, 2 concentrações e descubro quem está em excesso ou quem é o limitante. Ou eu tenho 2 volumes, uma concentração e eu sei que é estequiométrico, descubro a outra concentração. Ou um volume, 2 concentrações, sei que está estequiométrico, descubro o outro volume. Ou seja, eu tenho 5 situações, 4 delas eu tenho que conhecer e não conhecer a outra. Eu organizo os dados do problema de modo que eu possa descobrir aquilo que até então é desconhecido.